E em 2020, durante o início, ou um dos picos da pandemia do coronavírus aqui no Brasil, um dos setores mais afetados foram as culturas do algodão e depois a indústria têxtil aqui no Brasil. E agora a gente procura entender quais são os desdobramentos nesse início de 2021 e como está o andamento do setor neste momento, olhando para os preços do algodão, olhando para o mercado financeiro global de uma forma geral, para a retomada da economia global, para a economia brasileira e como tudo isso continua impactando este setor. Para conversar conosco sobre isso, a gente traçar esse panorama, a gente conversou, ou melhor, convidou o senhor Fernando Pimentel, que é o presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, para estar conosco no Notícias Agrícolas nessa quarta-feira. Senhor Fernando, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia. Muito bom dia, o prazer é todo meu. Uma satisfação muito grande poder conversar com vocês sobre a nossa indústria, uma das maiores do mundo e com grande relevância no cenário nacional e, claro, internacional. Sou todo ouvidos para podermos conversar um pouco sobre esse tema. Seu Fernando, a gente conversou no meio, talvez, de 2020, e o senhor trazia essa preocupação muito séria, porque o setor de vestuário, de calçados, cama, mesa, banho, tinha esse impacto muito severo da pandemia, dos lockdowns e tudo mais. Aí a gente passou por 2020, começamos 2021 olhando para uma luz no fim do túnel, mas hoje no Brasil a gente está de novo num momento bastante severo da pandemia. Nesse tempo e nesse início de 2021, como é que estão sendo os desafios aí para a indústria, para o setor, que, como o senhor falou, é uma das mais relevantes do mundo? Eu vou fazer uma rápida retrospectiva para chegar em 2021. Em 2020, nós tivemos 3 momentos. Janeiro e fevereiro, uma perspectiva muito boa de crescimento, o setor vivendo um momento real bom e uma perspectiva positiva. Tudo isso ruiu na medida em que a pandemia chegou ao nosso país e foi se alastrando e gerou aí em março, final de março, a interrupção das atividades não essenciais em diversos locais, inclusive São Paulo, que é o maior centro de negócios do país, e essa interrupção na atividade comercial e não na industrial, ela rebateu na industrial, porque não tinha consumo na ponta, não haveria como gerar produção, fora o fato de que ninguém sabia exatamente o que iria acontecer e que ferramental iria ser utilizado para auxiliar as empresas e as pessoas a ultrapassarem aquele momento, ao mesmo tempo que tínhamos e temos que cuidar da saúde e da condição geral da sociedade em primeiro lugar. Bom, as reações começaram a vir lentamente, alguns investindo mais na produção de produtos médicos hospitalares, outros produzindo artigos de uso social, como as máscaras, enfim, e alguns já respondendo a alguns movimentos do varejo, que começou a atuar de uma maneira mais intensa, principalmente o grande varejo, no uso das ferramentas tecnológicas, no comércio online, que foi um dos segmentos que mais cresceu no país no ano passado. Então, a pandemia ela foi sendo, digamos assim, controlada e depois entrou num processo de redução da propagação do vírus nas pessoas, e iniciamos a fase de flexibilização das atividades comerciais não essenciais, onde entram, melhor dizendo, os artigos têxteis e confeccionados. Na verdade, os artigos têxteis e confeccionados são artigos de primeira necessidade. A diferença que existe com relação, por exemplo, a alimentos, é que é uma compra mais postergável, é um bem semidurável. O alimento é um bem não durável. Comprou, cozinhou, comeu, acabou. Então, essa leitura do setor têxtil de confecção e calçados como um setor não essencial, ela provocou, como eu falei, a interrupção das atividades industriais como um rebate da interrupção das atividades comerciais. Quando houve a flexibilização, nós entramos numa recuperação fortíssima, a famosa recuperação em V, advinda do auxílio emergencial, que colocou mais dinheiro na sociedade do que foi perdido com reduções de jornada, com o próprio desemprego. Tá? E esse dinheiro foi utilizado fundamentalmente na compra de bens, até porque a área de serviços ainda sofria e sofre até hoje mais restrições nas suas atividades,
que provoca encontros, aglomerações, etc. Aí é um outro tema se a gente vai discutir se isso tem fundamento ou não. Mas, assumindo que isto foi o realizado, nós tivemos uma retomada muito forte no segundo semestre e a maior parte dos segmentos da indústria têxtil e confecção se recuperou rapidamente. Óbvio que algumas áreas sofreram muito e continuam sofrendo. Imagina uma pessoa que produza ternos, gravatas, roupas de uso social, em escritório. Tudo isso foi muito prejudicado porque as pessoas, os que ficaram, digamos assim, fora da quarentena para trabalhar, reduziram muito qualquer uso de roupa nesse sentido, e os que ficaram na quarentena migraram para um outro tipo de consumo, roupas de mais conforto, de aconchego, que te permitisse trabalhar defronte de uma tela, já que muitas e muitas pessoas ficaram trabalhando da sua residência, mais de 8, 9 milhões de pessoas em quarentena. Claro. Houve uma migração, inclusive de consumo de determinadas matérias-primas, e uma pressão muito forte para a retomada generalizada de todos os elos, ou quase todos os elos. Isso foi, digamos assim, em termos de consumo, julho, agosto, setembro, outubro, numa crescente muito grande. Novembro e dezembro já sentimos uma queda em função da redução do auxílio emergencial, bem como pelo processo inflacionário que levou a aumentos fortes na área de alimentos, e alimentos é o principal item da cesta de consumo, junto com o transporte, mas transporte um pouco menos impactado por conta das próprias restrições de locomoção, e isso não só teve a redução do auxílio emergencial, como a drenagem de capacidade de consumo por conta do aumento de preço dos alimentos. Era sabido que na virada do ano, para janeiro de 21, com o fim do auxílio emergencial, haveria um impacto na capacidade de consumir da sociedade brasileira, porém, havia também uma expectativa de uma continuidade da retomada do crescimento, gerando, então, postos de trabalho, que é o melhor programa social que existe. O melhor programa social que existe é a geração de emprego e de renda através do trabalho. É evidente que o país precisa, dada a sua desigualdade, dado o seu índice de desenvolvimento, de políticas de proteção social, mas vamos ser muito claros entre nós. O grande sucesso do Brasil vai ser o dia que essas políticas puderem ser feitas para uma minoria e não para uma massa tão grande de pessoas. Enquanto nós tivermos esses programas tão massivos, será necessário, não estou aqui questionando-os, mas simplesmente dizendo que nós, como sociedade, falhamos em criar desenvolvimento, crescimento e geração de emprego, que é o melhor programa social. Então, esse início de 2021, apesar de sabermos que existiria essa queda do consumo, haveria também ainda um movimento de recomposição de todos os elos da cadeia de produção e distribuição, ajustando estoques, pedidos, etc., e houve também uma redução das importações, principalmente de vestuário, o que abriu espaço para a produção local. Infelizmente, a partir das eleições, não do dia da eleição, Sim, mas do processo eleitoral, nós passamos a ter um grau de circulação e de imprevidência da sociedade muito grande. Não preciso eu ficar falando sobre isso, porque as imagens que foram mostradas e continuam sendo mostradas são eloquentes desse caminho. E isso trouxe um repique, novas cepas que apareceu lá no Amazonas, e trouxe esse quadro que nós estamos vivendo hoje, que está gerando novos lockdowns. São Paulo deve anunciar hoje a interrupção por 14 dias, 2 semanas, 14 dias, por conta dessa propagação do vírus, esgotamento do sistema hospitalar, público e privado, e, de novo, nós estamos trazendo incertezas e dificuldades na recuperação da atividade econômica. É necessário? Não é necessário? Não vamos entrar nesse mérito. Eu acho que nós temos que ter inteligência de cuidar da saúde, evitar o colapso do sistema hospitalar, mas não matar também aquilo que vai ser necessário para o país sair dessa situação, que é a produção, que é o emprego, que é a geração de renda através do trabalho. Então, é um equilíbrio tênue, eu sei. O governo federal investiu muito ano passado, diga-se de passagem, várias medidas absolutamente acertadas, aquele programa de jornada flexível, sim, diferimento de impostos, a parte de não cobrança de IOF, o ajuste emergencial, ajuda aos estados e municípios. O governo federal fez muito e diminuiu tremendamente o impacto sobre o PIB, que estava previsto no início da pandemia cair 9%, hoje saíram os dados, caiu 4,2%. Agora, o espaço fiscal brasileiro ficou ainda mais reduzido e nós temos um repique
e pior do que nós tivemos no pior momento do ano passado. Então, isso é muito preocupante, porque, primeiro, coloca as pessoas de novo em lockdown. Segundo, porque cria incertezas. Terceiro, porque num cenário como esse, a tendência é de redução de consumo, mesmo havendo uma segunda rodada uma terceira ou quarta rodada de auxílio emergencial, porém menos abrangente e com um valor unitário menor por pessoa. Olhando para isso tudo, eu diria que as luzes todas dos painéis de controle estão piscando, porque temos a pandemia, temos com ela o recrudescimento de medidas restritivas, Sim. Com isso temos menos propensão ao consumo e, com isso, temos menos propensão à atividade econômica. Então, só haverá solução para a economia havendo solução para a saúde. A solução para a saúde passa pela vacinação em massa. E o Brasil, como é que está nesse quadro? Ele está aparentemente lento, não é muito diferente de outros países, mas poderia estar muito melhor se nós tivéssemos tido mais coordenação entre União, estados e municípios, sem dúvida nenhuma, e teremos aí uma oportunidade, porque temos institutos importantes como o Fiocruz e Butantan, que já em brevemente estarão produzindo os princípios ativos, então ficaríamos, digamos assim, autossuficientes na vacina, mas temos que investir na pesquisa, novas cepas que estão surgindo e demandas novas na área de saúde a partir desse impacto da Covid. Então, eu poderia lhe dizer que nossa previsão para 2021 era de que recuperaríamos as perdas de 2020. Nós caímos um pouco mais de 6% na indústria têxtil, a produção, caímos mais do que 20% na indústria de confecção e o varejo também caiu mais de 20%. Mas por que caiu mais a confecção e o varejo de vestuário do que a indústria têxtil? Porque a indústria têxtil, além de atender o vestuário, que é o principal mercado, cerca de 60% de consumo de matérias-primas vão para esse segmento, ela atende tecidos técnicos, tecnológicos, produtos médicos hospitalares, então ela teve uma recomposição mais ampla de mercado. Já o vestuário, teve segmentos que cresceram muito fortemente e segmentos que não cresceram. Por exemplo, a senhora falou de cama, mesa e banho. Os têxteis para o lar tiveram um bom desempenho. Um desempenho favorável, não foi no positivo, porque ninguém conseguiu recompor as perdas do lockdown de 90 dias, 100 dias que ocorreram, mas terminamos o ano fortemente e a queda foi menor. Então, nesse exato momento, nós acreditávamos que essas perdas de 2020, quando comparado com 2019, seriam recuperadas, que nós não teríamos uma interrupção de atividades como tivemos em 2020. No entanto, nesse momento, o cenário ficou muito turvo, porque além da questão fundamental da pandemia, essa é a questão chave de qualquer processo de retomada, ou nós cuidamos da saúde, ou cuidamos da vacinação, ou não vai ter uma recuperação sustentável e sustentada, mas além dessa questão, nós estamos tendo muito ruído político, muito ruído, temos propostas importantes a serem votadas no Congresso Nacional, o Congresso Nacional tem sido um Congresso reformista, temos que aprovar essa PEC, com cuidado social e com cuidado com as contas públicas. Temos a nova lei do gás, que precisa ser votada com um texto igual da Câmara. Temos o novo marco do setor elétrico. Temos a reforma administrativa. Temos a reforma tributária. Tudo isso andando ajuda nas expectativas, mesmo que os efeitos sejam de mais médio e longo prazo. A PEC emergencial, não. Mas a nova lei do gás, você já pode, daqui a 3, 4, 5 anos, estar sentindo movimentos claros em termos de redução do preço do gás para o país como um todo, para as pessoas, para a sociedade e para a indústria. E a reforma tributária é lenta, mas dá uma perspectiva administrativa para arrumar um pouco esse Estado que virou um fim em si mesmo. Também os efeitos não serão imediatos, mas dá a perspectiva. Então, claro, a economia vive muito também da expectativa. Se você tem uma boa expectativa, mesmo que o momento atual não seja tão bom, você trabalha com um ânimo muito grande. Quando você está no momento atual, que não está grande coisa como esse agora, e você não está vislumbrando coisa melhor à frente, a tendência é todo mundo se trancar e se defender, o que não é bom para o país, porque reduz investimentos, reduz uma série de decisões empresariais importantes. A questão da integração do Brasil ao mundo. Óbvio que nós somos favoráveis, mas temos que trabalhar isso concomitantemente à redução do custo Brasil. Custo Brasil que nós trabalhamos junto com outras associações, a pedido da CPEC, Secretaria de Produtividade e Competitividade, com o Boston Consulting Group,
e o Movimento Brasil Competitivo identificou que operar no Brasil custa R$1,5 trilhão a mais por ano, ou 22% do PIB, do que operar na média dos países da OCDE. Só para ter uma dimensão, a indústria brasileira, transformação, mineração e construção civil, ela representa 20%, 21% do PIB. Ou seja, a cada ano nós jogamos fora uma produção industrial por conta de um sistema tributário complexo e ineficiente, por deficiências na infraestrutura, por custos trabalhistas que não deveríamos estar tendo. E eu não estou falando aqui de precarizar, estou falando de ter um modelo que estimule a contratação, estimule o investimento no funcionário e o funcionário seja estimulado também a ter esse investimento pessoal na sua evolução educacional e cultural. Eu estou falando de questões relacionadas à própria questão da burocracia, que é uma praga que a gente tem que combater o tempo todo, é igual unha, tem que cortar toda semana, porque cresce, e alguns acham que não é toda semana, é todo dia, eu também acho que tem que ser todo dia, no mínimo uma lixadinha. Então, tem uma agenda robusta, o Brasil tem grandes diagnósticos, mas nós temos que implementar, porque senão nós perdemos uma década que acabou no ano passado, uma década perdida, nós crescemos aí negativamente em termos per capita, crescemos negativamente, ou seja, nos empobrecemos, passamos 10 anos nos empobrecendo, e se olhar os últimos 30, 40 anos, o Brasil cresceu muito aquém da sua potencialidade, em torno de 2, 2,3% ao ano, o mundo cresceu acima de 3, emergentes acima de 5, e muito aquém, como eu falei agora, daqueles países já adiantados, outros países que estão em fase de um crescimento mais acelerado. Então, nós que já fomos um campeão de crescimento, estamos agora crescendo igual o rabo do cavalo, para baixo. E isso não tem ninguém conspirando contra nós, não. Somos nós que estamos conspirando contra nós mesmos. E te digo mais, o Brasil tem na cadeia produtiva de têxteis confeccionados, que é entre as 5 maiores do mundo, empregando 1,5 milhão de pessoas, uma força fantástica para a retomada do desenvolvimento, gerando empregos com mais e mais qualidade, com inovação, com tecnologia, e ficou provado durante essa pandemia, lamentavelmente, por conta de uma desgraça, de uma tragédia, que se não tivéssemos uma indústria com capacidade de ação, nós não teríamos tido máscaras, aventais, não teríamos tido respiradores e uma série de outros itens necessários ao combate dessa pandemia. Portanto, eu diria, em linhas gerais, que hoje o horizonte está muito turvado. Certo. E nós ainda não fizemos uma revisão da previsão do ano passado, mas o faremos agora no final de mês de março, com mais elementos da economia, mas certamente que essa recuperação integral das perdas de 2020, quando comparado com 2019, elas não vão se dar como nós imaginávamos. Não estou dizendo que isso não vai acontecer em determinados segmentos. Sim, em determinados segmentos irá acontecer, tá? Mas no contexto geral, quando a gente fala desses números de menos 6, 6,5, menos 20, 21, isso não vai acontecer para todos os segmentos. Alguns segmentos vão ter que se reinventar, o avanço da tecnologia está aí, a agenda da sustentabilidade também está aí. Então, eu diria que, em linhas gerais, foi um momento de 2023 etapas, bimestre bom, janeiro e fevereiro, a pandemia travou tudo, março, abril, maio, junho, recuperação forte, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro ainda crescendo, mas com arrefecimento, nível de crescimento, e janeiro e fevereiro já sentindo os impactos do fim do auxílio emergencial e de todo esse processo um pouco confuso que nós estamos vivendo, e, óbvio, do recrudescimento da pandemia num repique fortíssimo que está matando mais gente do que nós tivemos no pior período do ano passado. Seu Fernando, se a gente cruza todas essas informações que o senhor brilhantemente destacou aqui e detalhou para a gente, com o mercado do algodão no Brasil, que viu os preços aí subirem também nos últimos meses, justamente diante desse início de um fôlego que depois acabou ruindo novamente nesse início de ano, em 2021, como é que a gente pode entender o impacto desses preços mais altos para a indústria têxtil e de confecção? Como é que os senhores... Essa questão que a senhora colocou é importantíssima. Há uma pressão, há um boom das commodities no mundo. Tá? Aonde isso vai parar, eu, sinceramente, eu não sei. Eu já vi vários booms.
Tá? Há muito dinheiro no mundo, as taxas de juros são negativas, e, além do consumo do mercado natural, dos insumos, das matérias-primas, nós temos um volume de aplicações financeiras em diversos mercados que acabam alterando a dinâmica dos preços. A Ásia é o motor puxador desse processo todo, o Ocidente ainda está meio capengando, mas os Estados Unidos já está apresentando recuperação. Então, neste quadro todo, que eu falei com a senhora, de queda de demanda, de preocupação com o futuro, recrudescimento fortíssimo da pandemia, etc., as empresas estão sofrendo uma pressão de custos brutal, brutal. E não há capacidade, na ponta, de você repassar isso para o consumidor que se empobreceu. Então, hoje há uma fricção muito grande entre todos os elos da cadeia de produção e distribuição, porque é preciso fazer o reajuste, porque senão as empresas quebram, e, por outro lado, tem limites na ponta. Onde vai se dar esse novo ponto de equilíbrio, nós não sabemos ainda. Certamente não vai ser com um nível de consumo provavelmente menor, tá? A não ser que haja um refluxo dos preços das commodities ou do câmbio, para dar uma aliviada temporária que seja. No caso do algodão, por exemplo, algodão é Bolsa de Nova York, cotação do dólar aqui dentro e um prêmio ou um deságio em função da situação de mercado. Há uma grande exportação de algodão. O Brasil conquistou um espaço relevante graças à competência da cotonicultura, dos empreendedores do país, né, das pesquisas, enfim, de todo esse ecossistema. Mas, pelo lado da indústria, a indústria ela tem a maior parte das suas receitas ligadas ao real e a maior parte dos seus custos indexadas ao dólar ou alguma outra moeda estrangeira. E o real foi uma das moedas que mais se desvalorizou. Então, quando você encontra um quadro turbulento como esse que eu relatei, com uma pressão de custos fortíssima, quer dizer, o algodão chegou a custar, vamos para não ficar na baixa, no piso, no meio da pandemia, vamos dizer que no início do ano passado estava em 60, 65 centavos de dólar, e hoje está em torno de 90 centavos de dólar. Quer dizer, temos aí uns 50% de aumento em dólar e mais a desvalorização cambial. Um real que estava em 5,40 já desvalorizou aí 6, 7% nesses últimos dias, por conta dessa confusão toda aí, econômica e política, né? E isso te coloca com uma pressão de custos de quase 100% no que era o algodão há um ano atrás em real ao que está sendo o algodão hoje em real. Ora, quando você pega uma fiação, no mínimo 50%, 60% do custo é a matéria-prima algodão. Então, já tem um impacto nos preços dessa ordem, de 50% a 60%. O que, numa economia em que os salários estão aí andando a 4%, 5%, e é o INPC, óbvio que vai chegar lá. Não é que isso que começou na fiação vai chegar na ponta. A gente sabe que não é assim. Que vão ter nos amortecedores, vão ter nas agregações de valor, tudo isso vai gerando um novo preço, que não é, obviamente, o 100% do algodão em real não vai chegar a 100% no vestuário, tá? Claro. Mas que vamos ter um impacto, vamos ter. E essa repasse de preços necessário para as empresas poderem existir e empregar as pessoas e pagar o salário das pessoas, ele chega uma roupa mais cara na ponta, ele é um fator inibidor de consumo. Ainda mais um fator no momento em que nós temos aí todas essas dificuldades para superar, começando com a fundamental e principal, que é a pandemia. Então, é um momento bastante crítico, trazendo muito estresse para todos que estão tocando os negócios, porque a incerteza aumentou demais, tá? E é preciso um freio de arrumação e uma coordenação nesse processo. Todo mundo está passando por isso, todo mundo está com dificuldades. A Ásia, melhor, mas são outras circunstâncias. A China é um modelo político diferente. A Austrália e Nova Zelândia trabalharam melhor essa questão, trabalharam, também são isolados, são ilhas, conseguem fechar melhor suas fronteiras. Um país muito grande como o Brasil, e com falta de coordenação, as coisas deram no que deu. Mesmo os estados mais ricos, que aparentemente tinham controlado a expansão da pandemia, estão sofrendo agora e estão aí decretando lockdowns e outras coisas. Então, é preciso muito equilíbrio nesse momento, porque fecha tudo, e como é que as pessoas vivem? Como é que aquelas pessoas vão trabalhar e ganhar seu dinheiro? Como é que vai sobreviver? Já tem
onda de quebras monumental. Agora, como permitir a atividade econômica? A sociedade tem que ajudar, cumprindo os protocolos de distanciamento, uso de máscaras, álcool gel, toda essa questão que é necessária em qualquer... Então, nós temos que ajudar também para que o processo não degringole como está degringolado. Quer dizer, você só tem aí, dentro de uma zona menos crítica de ocupação de leitos de UTI, 3 estados, 4 estados no máximo. Exatamente. O resto todo está no pico. E quem leu a história da gripe espanhola, como eu li, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, as pessoas morriam na rua, por não ter onde serem hospitalizadas, né? Porque também, naquela época, a rede de hospitais era muito inferior, pelo menos no Brasil, ao que nós temos hoje. O SUS, com todas as suas deficiências, está provando ser excepcionalmente importante para o nosso país nesse combate, nessa briga contra a pandemia. Então, óbvio que nós estamos mantendo aí ainda a expectativa de conseguir 700 mil toneladas de algodão nesse ano gregoriano, nesse calendário gregoriano, 1º de janeiro a 31 de dezembro, e monitorando em função dos resultados que as empresas estão nos transmitindo, das nossas enquetes e, obviamente, através também das informações públicas, através do IBGE, com as suas pesquisas mensais sobre produção industrial, comércio, serviços, etc. Seu Fernando, eu agradeço imensamente pelo tempo que o senhor dedicou a conversar aqui conosco, com a nossa audiência, principalmente com a cotonicultura brasileira, que é parte importante aqui dos nossos internautas que nos acessam no Notícias Agrícolas. A gente tem trazido as atualizações desses mercados constantemente e de todos os elos das cadeias, né, de produção e de abastecimento e principalmente de distribuição, porque é importante que a gente trate os setores como um todo, não é? Para que a gente entenda como é que uma situação que começa no campo impacta até o seu consumidor final. Então, eu sei como o dia do senhor é cheio. Muito obrigada por dividir essas informações com a nossa audiência, que certamente vai ajudar os produtores de algodão desse país a tomarem as suas decisões para as próximas safras. Os custos de produção estão elevados. O senhor citou essa questão cambial. Hoje o dólar supera os R$ 5,70, com uma alta nesse momento de mais de 1%. Então, precisa tudo estar muito bem alinhado para que os produtores também possam tomar boas decisões e que essas boas decisões cheguem também à ponta industrial. Muito obrigada, seu Fernando. Muito obrigado e até uma próxima vez, se Deus quiser. Até a próxima. Bom trabalho para o senhor. Até mais. Obrigado. A senhora também. Seu Fernando Pimentel, presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Bom, o seu Fernando fez uma retrospectiva importantíssima para a gente entender que nós tivemos um fôlego ali em partes de 2020 que acabou ruindo novamente no início de 2021, quando a pandemia voltou a ficar mais severa aqui no Brasil, depois de uma rápida e muito leve melhora, né? Então, nós temos aí um colapso do sistema de saúde nesse momento, há uma preocupação muito grande, o fim do auxílio emergencial é uma situação que pesa diretamente nessa indústria e, consequentemente, na cotonicultura brasileira, e a gente está monitorando tudo isso. Nessa quarta-feira, dia 3 de março, o CPEA trouxe a sua atualização semanal sobre os preços do algodão, apontando uma alta de quase 11% dos preços em fevereiro, com o indicador CPEA-Exalc superando os R$ 5,00 por libra-peso. Segundo o CPEA, as cotações da pluma fecharam fevereiro com uma elevação expressiva. Entre 29 de janeiro e 26 de fevereiro, o indicador com pagamento em 8 dias avançou 10,72%. Nos últimos 7 dias, especificamente, a elevação foi de 5,1%. Ainda segundo o CPEA, essas altas, elas vêm justamente com as expectativas que acabaram, com os resultados que acabaram superando as expectativas do setor, de uma recuperação do consumo em toda a cadeia têxtil. O que a gente vai precisar monitorar é daqui para frente, portanto, com essa volta de medidas mais severas de restrições em função da pandemia. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação. Na sequência, o Alexander Horta traz informações atualizadas do mercado do boi gordo. Continue conosco.